paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão cujo título é Qual é o terreno do nosso coração? Para apoiar o raciocínio que será construído nessa reflexão, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E, quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, a partir do versículo de número 18 desse mesmo capítulo de número 13, Jesus explica essa parábola. Todavia, eu não vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. Vamos utilizar esse texto para a gente responder a nossa questão. Qual é o terreno do nosso coração? Como vocês viram, a gente tem 4 opções. E vamos analisar opção por opção. Vamos começar pela primeira. Versículo de número 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, a parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Que tipo de terreno é esse? Bom, antes de a gente analisar o terreno, vamos ver que método didático Jesus Cristo está utilizando aqui. Jesus está utilizando um método didático, que é o método comparativo, ou seja, ele está utilizando a parábola, que é pegar algo que é similar para o povo da época, para ensinar algo que não é similar, não é tão fácil de ser absorvido, né? Não é tão comum. Então Jesus vai pegar algo comum para aquela geração para ensinar algo que não é tão comum de ser entendido. Então Jesus vai pegar algo que é rotineiro para explicar algo espiritual. Bom, feita essa ressalva, Jesus Cristo está utilizando a agricultura, que era algo comum, algo de fácil entendimento para o povo, para ensinar os conceitos espirituais que não eram tão simples de serem absorvidos. Então vamos lá. Para a gente entender esse terreno que Jesus Cristo descreve aqui como a beira do caminho, ou seja, a semente que foi semeada à beira do caminho, é necessário a gente fazer aqui uma analogia para a gente entender a agricultura aqui, que é o que Jesus Cristo está utilizando como comum para ensinar algo espiritual. Vamos pensar aqui em uma floresta. E algumas pessoas vão tentar atravessar essa floresta. Isso de forma rotineira. Por ser algo rotineiro, as pessoas, por pisarem frequentemente em uma determinada faixa de terreno dessa floresta, esse terreno acaba ficando duro pelo próprio ato das pessoas pisar esse terreno. E por esse fato, acaba não tendo mais vegetação nessa parte que está ficando endurecida pelo ato das pessoas estarem pisando esse terreno. Então, ou seja, a semente cai nesse terreno, esse terreno é duro, ela não penetra, vem as aves e levam embora essa semente. É esse terreno que Jesus Cristo
está fazendo alusão. Esse tipo de terreno. Mas, irmão Bruno, agora transferindo essa questão da agricultura para o nosso dia a dia, contextualizando. Que tipo de pessoa que possui esse coração? Bom, fica claro, baseado nessa analogia que Jesus Cristo utiliza aqui da agricultura. É um coração cujo terreno passa diversas teorias, diversas crenças, diversos credos, diversas opiniões, ou seja, ele não tem uma opinião formal estabelecida. Ele mescla com sincretismo, enfim, é um coração que tem essa pluralidade de ideias. Por esse fato, acaba que essas ideias endurecem o coração desse ouvinte e a palavra de Deus não consegue penetrar. E o diabo vem, por a palavra de Deus não penetrar, e rouba essa semente ou essa evangelização. Então, ou seja, a pessoa é evangelizada, a pessoa tem contato com a palavra de Deus, mas pelo fato do seu coração abrigar diversas teorias, diversas crenças, a palavra de Deus não penetra. Tá certo? Vamos para o segundo tipo de terreno ou de coração, a partir do versículo de número 4. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Bom, isso aqui a gente já trabalhou, agora vamos para o segundo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Que tipo de terreno é esse? Bom, o texto aqui é claro. É um terreno que tem pedras, é pedregoso. Então, ou seja, o que seriam essas pedras? Impedimento. É aquele coração cujo terreno possui pedras e essas pedras são impedimentos para que a raiz não cresça. Então, vamos entender pelo aspecto da agricultura. Bom, vamos pensar aqui no processo da germinação. A semente penetra no solo e, de forma natural, a raiz tem que crescer, mas de forma a se aprofundar no solo. Todavia, esse terreno tem o quê? Pedras. Então, essas pedras impedem de a raiz se aprofundar, ou seja, de crescer raiz, de ter raiz que sustente essa árvore ou essa planta. E o que é que vai acontecer? Provavelmente essa raiz não vai se aprofundar, ou seja, ela vai crescer na superfície do terreno, porque tem impedimento. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo. Irmão Bruno, o que seriam esses impedimentos? Bom, o texto não esclarece, pode ser qualquer tipo de impedimento, preconceito, qualquer coisa, mas que impeça o crescimento natural da raiz que vai sustentar essa planta. Então, ou seja, por essa raiz crescer provavelmente na superfície do solo, ou seja, ela não se aprofundar, vem o sol, aquece aquela planta ou aquela raiz e ela morre. Então, o que é que Jesus Cristo está dizendo? Qual é a característica desse terreno? É o terreno que até recebe a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus penetra. Mas esse coração possui impedimentos que não deixa essa raiz crescer. Não deixa essa planta ter raiz, estabelecer uma raiz profunda para sustentar uma fé em Cristo sólida. E o que é que acontece? Vem o sol, que Jesus Cristo aqui compara com as aflições, e essa planta não está com a sua sustentação, que seria a raiz, acaba morrendo. Então é o tipo do coração que recebe a palavra de Deus, recebe até com alegria, com entusiasmo, todavia tem impedimentos, que podem ser de diversas naturezas, e esses impedimentos impedem que se estabeleça uma raiz, e pela falta dessa raiz, ou seja,
desse mecanismo de sustentação, a planta acaba morrendo, ou seja, a pessoa acaba desistindo da fé porque vem a aflição e seca essa planta. Bom, seria essa a analogia que Jesus Cristo está criando aqui. Vamos para o terceiro terreno, porque como é uma reflexão, eu não quero me estender muito. Vamos para o terceiro solo. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Bom, Jesus explica aqui que esses espinhos são os cuidados dessa vida e as riquezas ou luxo, enfim. Mas antes de eu entrar nessa aplicação, eu gostaria de explicar pela agricultura o que Jesus está querendo dizer aqui com esse tipo de terreno. Jesus está dizendo aqui de um terreno que tem o solo, esse solo até é mole, ou seja, a semente penetra, assim como o solo anterior, que nós tínhamos trabalhado. Não tem impedimentos, ou seja, não tem pedras embaixo. Pode criar raiz, todavia, nesse terreno, na superfície, tem espinhos. Então, essa planta tem que competir com espinhos. E o que é que acontece? Esses espinhos crescem tanto que acaba sufocando essa planta. Ou seja, não deixando que a própria natureza entregue os nutrientes necessários para essa planta, ou seja, essa planta fica sufocada, porque ela está competindo com esses espinhos. Então é isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Vamos aplicar para os dias atuais? Vamos contextualizar? Jesus diz que esses espinhos são os cuidados dessa vida e as riquezas desse mundo. Bom, então esse tipo de coração é aquela pessoa que aceita a palavra, recebe a palavra, o seu coração é mole para receber, no caso, recepcionar a palavra, não tem impedimentos, não tem preconceitos, enfim, não tem nenhuma pedra que impeça o crescimento da raiz, então provavelmente até a raiz cresce, todavia essa planta morre, porque os cuidados dessa vida e as riquezas deste mundo sufocam. Irmãos, aqui vale uma explicação um pouquinho mais demorada. Jesus Cristo, em vários ensinamentos, explicou a relação do cristão com as riquezas. E muitas vezes essa relação não é amigável. Não estou dizendo que ter riquezas é sinônimo de pecado ou ter riquezas é sinônimo de perdição eterna. Não é isso que eu estou dizendo. Mas as riquezas possuem uma lei para você possuir elas. E muitas vezes essas leis são contraditórias ou se contrapõem às leis do Evangelho. Vou dar exemplos. Muitas vezes a lei da riqueza, para você adquirir a riqueza, é quanto mais, melhor. Então, ou seja, esse é o princípio, quanto mais, melhor. Então, quanto mais eu tenho, mais eu deveria ter. Esse princípio de lei da riqueza, que está vigorando em nossa sociedade, principalmente pelo sistema capitalista, ela contrapõe os princípios da Bíblia, que diz que a pessoa deve ter o contentamento, praticar o contentamento. Então, ou seja, já está tendo um certo contraste. Um outro exemplo aqui. Uma outra lei da riqueza é: não importa a forma que você acumule riqueza, o que importa é que você acumule. Então, ou seja, não importa os meios, o que importa é o resultado. A gente sabe que isso existe. Pode muitos negar, mas a gente sabe que isso é uma lei da riqueza. Isso contrapõe a lei do Evangelho,
que a lei do evangelho importa ou considera, ou seja, se importa com os meios. Será que o meio a qual eu estou adquirindo riqueza é legítimo? Então, o evangelho de Cristo se importa com os meios. Então, existe aí esse contraste. Enfim, são vários outros exemplos para a gente não perder tempo. Então, o que é que Jesus Cristo está querendo dizer? Que muitas vezes a pessoa recebe a mensagem cristã, a mensagem do evangelho. Todavia, como a lei das riquezas, ou os cuidados dessa vida, ou seja, a filosofia que está regendo o pensamento da maioria das pessoas não é uma filosofia cristã, mas é uma filosofia de pessoas que precisam do cristianismo, mas a gente sabe que essa filosofia é a que vigora na maioria das pessoas, e essa filosofia não está em harmonia com os preceitos do cristianismo, ou seja, de como a gente deve se comportar, como a gente deve falar, como a gente deve se vestir. A gente sabe que essa cultura do mundo se contrapõe ao evangelho de Cristo, porque o próprio evangelho de Cristo diz que o mundo jaz no maligno, e o próprio apóstolo João, melhor dizendo, o apóstolo Tiago, diz que todo aquele que se constitui amigo do mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus, porque existe de uma forma majoritária um pensamento filosófico que tenta ditar como você deve se comportar, se vestir, se conduzir. E essa forma majoritária de filosofia no mundo não está atrelada ao cristianismo, são de pessoas que precisam do cristianismo, ou seja, pessoas que praticam essa filosofia majoritária são pessoas que precisam do cristianismo, ainda não entregaram as suas vidas ao cristianismo. E muitas vezes o cristão, não querendo ser um ponto fora da curva, não querendo ser anormal, mas querendo pertencer ao grupo dos normais, ou seja, aos cuidados dessa vida, acaba se entregando a esse tipo de filosofia, ou então cedendo às leis da riqueza. Então, essa relação com essas duas variáveis acaba sufocando a mensagem do cristianismo. E a pessoa acaba deixando de produzir, deixando de ser salvo. Agora vamos para o último terreno. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Bom, o outro terreno é aquele terreno fértil, onde a semente cai, ele é um terreno que recebe, ou seja, é um terreno mole, tem espaço para crescer a raiz, não tem espinhos para competir, ou seja, é um terreno bom, onde o evangelho de Deus produz frutos, ou seja, resultado, porque fruto significa resultado, onde o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo produz resultados. Então, qual é o tipo de terreno do seu coração? Será que o seu coração, ele é o solo onde o sincretismo domina, ou seja, as várias correntes de pensamento dominam, ou seja, um coração endurecido? Será que o seu coração, ou o terreno do seu coração, é o terreno onde tem impedimentos, ou seja, tem pedras, é um terreno pedregoso? Ou o seu terreno é um terreno que é até bom, todavia é um terreno que dá espaço a outras espécies de plantas a competir com o cristianismo verdadeiro, com a mensagem de Deus? Ou então o terreno do seu coração é o terreno a qual é o terreno fértil, onde todas as condições são satisfeitas para o crescimento saudável da palavra de Deus. Como vocês observaram, os outros terrenos, exceto o primeiro, a palavra de Deus até penetra, todavia ela não produz resultados. Então, em você crer que Deus existe, ou você crer no Evangelho de Cristo, isso não significa
que você é o bom terreno ou que eu sou o bom terreno. Muitas vezes isso só é um indício de que o nosso terreno talvez seja o segundo ou o terceiro que eu descrevi aqui, ou que Jesus Cristo descreveu. Ou seja, até a palavra ou a semente penetra. Todavia tem todas essas outras circunstâncias envolvidas. Ou será que de fato o nosso terreno é aquele que está produzindo frutos? E vale a pena lembrar que o fruto que tem que ser produzido é o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto que de fato demonstra que a gente se arrependeu, se converteu e agora é uma nova criatura. A gente nasceu de novo, de fato. Então, ou seja, o fruto é isso, tem que evidenciar esse processo da salvação. Mostrar que de fato a gente é salvo pelo Evangelho de Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês.